Nós daremos continuidade à nossa série de mensagens, falando sobre 40 dias de encontros com Jesus. Então nós já vimos aí sobre a mulher samaritana, vimos sobre Nicodemos, falamos sobre o paralítico, e vamos falar hoje sobre o cego. E é interessante, igual eu falei no princípio, que o Senhor Jesus, através de João, o apóstolo, ele utiliza nesse capítulo de número 9, 41 versículos. Todo o capítulo falando a respeito deste assunto. É um assunto de suma importância, assim como os outros capítulos, assim como os outros evangelhos, assim como os outros. As outras cartas também são importantes, mas este aqui, ele utiliza todo um assunto em 41 versículos. Então nós vamos ver aqui nesses minutos que nós temos. Neste segundo slide que eu quero apresentar aos irmãos, fala sobre o cego. Nesse segundo slide fala sobre cego, de perdidos para enviados. De perdidos para enviados. E nós vamos ter que preencher aí algumas áreas para o nosso entendimento, e eu espero que os irmãos continuem guardando, né? Alguns irmãos guardam, né? Para servir como seu estudo a nível de futuro, também a nível de evangelização, que isso venha a ser útil e ser bênção na vida de outras pessoas. Ok, eu quero mostrar aos irmãos agora sobre Jerusalém nos dias de Salomão. Jerusalém nos dias de Salomão. Jerusalém ficou assim famosa, porque Deus colocou o seu nome nela. Deus colocou o seu nome nela. Não passei para os meninos lá em cima, mas nós encontramos essa afirmativa em Deuteronômio capítulo 26, versículo de número 2. Deuteronômio capítulo de número 26, versículo de número 2. Eu não passei para eles, mas Jerusalém ficou famosa, porque Deus colocou o seu nome nela. Então nos diz assim a palavra do Senhor: apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Para a habitação do seu nome. Então, quando nós começamos a olhar esse versículo, esse capítulo, esse versículo aqui, é chamada de cidade, a perfeição da lindeza. A perfeição da lindeza. Jerusalém era chamada da perfeição da lindeza. Era chamada também de a vila do grandioso rei. A vila do grandioso rei. Davi entrou nesta cidade, conquistou esta cidade, e esta cidade então passou a ser muito importante. Davi expulsou os jebuseus da cidade e fez dela a sua capital. E ela passa a ser chamada da cidade de Deus, ou também simplesmente Sião. Às vezes encontramos na Bíblia a expressão Sião. E quando se fala sobre Sião, é a mesma coisa que Jerusalém. Então está ali uma ideia de Jerusalém no tempo, nos dias de Salomão. Então nós temos aqui, quando você observa, você tem uma ideia aqui do tamanho da cidade. Você vê aqui a quantidade de portas que você encontra aqui, da muralha, né, desses muros que cercam aqui Jerusalém. E nós começamos a observar a fortaleza que era Jerusalém. Deus escolheu aquele lugar. E aquele lugar ficou chamado, então, de a perfeição da lindeza. A vila do grandioso rei. Aí nós vemos numa outra imagem, já Jerusalém nos dias do Senhor Jesus. Lá no Antigo Testamento, no dia de Salomão, o templo estava construído. Mas nós sabemos que a história bíblica nos conta que o templo foi destruído. Mas agora nos dias do Senhor Jesus, Herodes ajudou a construir o templo. Herodes ajudou a construir esse templo já nos dias do Senhor Jesus. Então é um local muito importante. Eu sei que não é fácil, não é tão fácil assim, mas o ideal seria se cada cristão pudesse visitar Israel, visitar estas cidades,
passar por alguns lugares por onde Jesus passou, ou mesmo se você pudesse, assim, sabe, tem um programa na televisão que alguns, não estou fazendo propaganda, mas o mundo visto de cima, né? O mundo visto de cima. Então, quando falar sobre Israel, né, falar sobre algumas dessas cidades da Bíblia, do Antigo Testamento, o bom seria que você gravasse esse programa para você poder ver a perfeição, a lindeza dessas cidades e as coisas fantásticas que aconteceram por ali. Até hoje existem as ruínas, e quando nós passamos, quando você passa por ali, os guias turísticos vão te mostrando, vão te ensinando tudo direitinho. Muito bem, então nós já observamos ali Jerusalém nos dias de Salomão e Jerusalém nos dias do Senhor Jesus. Mas existe dentro desse nosso estudo, que fala sobre o tanque de Siloé. O tanque de Siloé. Este tanque de Siloé foi onde o Senhor Jesus mandou que aquele cego fosse lavar os olhos, tá? Então Jesus mandou que ele fosse até aquele local. E quando nós começamos a observar esse tanque de Siloé, existe uma origem também. A origem é que o rei Ezequias construiu um túnel para que a água passasse até por debaixo da muralha de Jerusalém e chegasse até a cidade de Jerusalém. Por quê? Numa invasão de um povo inimigo, eles não teriam escassez da água. Então Ezequias, na sua sabedoria, né, dada por Deus, ele construiu um túnel, e por este túnel a água passava e chegava até Jerusalém. Os irmãos devem lembrar que o texto bíblico, quando fala assim como as corças, né, vão pelas correntes das águas, pelo cheiro, assim, a corça ela consegue saber onde tem água a nível de subterrâneo. Então as corças elas iam seguindo aquele rumo até próximo a Jerusalém. E quando chegava ali era presa fácil para alguns caçadores. Por quê? Porque ela sabia que passava água por ali, ela queria encontrar água. Mas então esse tanque de Siloé, ele foi construído no tempo do rei Ezequias, a nível de um túnel, com a finalidade de levar água a uma reserva, um reservatório dentro da muralha de Jerusalém. E aí nós começamos a observar uma outra imagem aí que fala sobre o tanque de Siloé. Esse tanque ainda existe, quando você chega lá, esse tanque, você encontra esse tanque lá também, não com a perfeição, eles procuram restaurar, né, mas não com a mesma perfeição dos dias do Senhor Jesus, mas você consegue ver e mentalizar o que acontecia naqueles dias. Ok, agora, quando Jesus se encontra com um ser humano, quando Jesus se encontra com um ser humano, o que passa, o que pode acontecer quando ele se encontra com um ser humano? Agora que nós vamos começar, nós iniciaremos aí no preenchimento, o irmão Arnaldo, no preenchimento da nossa folha, tá bom? Então, quando Jesus se encontra com um ser humano, sempre existe sensibilidade diante da dor. A palavra aí é sensibilidade. E nós podemos observar aí pelo menos 4 situações. O texto bíblico, que vem logo em seguida, nos fala assim, trocando o texto no versículo de número 1, fala assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Agora, pode voltar o slide. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Então, nós observamos aqui, pelo menos 4 situações. Jesus, ele viu o cego ali, ele tem a capacidade de amar. Ele poderia ter visto o cego, era mais um cego. Assim como ele curou muitos outros cegos, seria mais um cego. Então ele teve a capacidade, ele viu, ele amou, se importou e mudou a realidade daquele homem. Então o Senhor Jesus, ele vê
você, Ele sabe da sua situação, Ele nos ama, Ele te ama, Ele se importa com as nossas dificuldades. Foi o que eu falei a nível de oração e no princípio, que de repente você veio, nós viemos aqui para adorar ao Senhor. Mas de repente alguém está precisando de uma ajuda. E o Senhor Jesus, ele se importa. Ele sabe desta necessidade tua. De repente eu não sei, de repente o irmão que está ao seu lado não sabe, de repente o próprio esposo ou esposa não sabe. Mas ele se importa. Muda realidades. Ele consegue mudar o quadro de uma situação. Ele consegue transformar aquilo que estava totalmente assim destruído, destroçado, acabado. Ele transforma completamente. Então quando Jesus se encontra com um ser humano, ele sempre existe a sensibilidade. Tantas pessoas por aí passando por dificuldades, pensando que Jesus não sabe. Jesus sabe, Jesus está vendo. Mas só que muitas pessoas não estão se importando, não se importam com o que Jesus pode fazer, não se importam em saber que Jesus o ama, não se importam em saber que Jesus pode mudar a realidade deles. Pode mudar a realidade deles. Então quando Jesus se encontra com o ser humano, ele sempre existe a sensibilidade diante da dor. A sensibilidade diante da dor. E quando se fala dor aqui, não é apenas uma dor física, mas todo tipo de dor. E ele tem a capacidade de mudar essa realidade. Assim como ele fez na vida deste cego. O segundo ponto que eu quero abordar com os irmãos, nos fala assim, quando Jesus se encontra com um ser humano, não existe espaço para julgamento. Não existe espaço para julgamento. E aí o versículo nos fala da seguinte forma aí. Deixa eu mudar o meu aqui também. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então não existe espaço para julgamento. Eles fazem uma pergunta para Jesus, mas ele já tem uma resposta. É interessante que às vezes nós queremos fazer uma pergunta à pessoa, mas nós já temos a resposta. E às vezes nós queremos uma ajuda, alguém vem pedir uma ajuda a você, mas essa pessoa já tem a resposta. E aí eu pergunto: você veio pedir ajuda ou veio me informar? Veio me informar o que você vai fazer. Veio me informar. Então quando Jesus se encontra com um ser humano, não existe julgamento. Os seus discípulos perguntaram: vem cá, qual foi a causa? A causa dele nascer cego. Por que ele nasceu cego? Eles fizeram a pergunta, mas já tinham uma resposta em seus corações. Então nós não devemos ser assim, precipitados em julgar qualquer situação. Às vezes nós olhamos para um irmão, vemos que o irmão está passando por algum tipo de dificuldade, passando por algum tipo de aperto, mas não, está passando isso, porque deixou de atender a voz de Deus, está passando por isso porque, assim como foi feito com Jó, foi feito um julgamento a nível de Jó, né? O inimigo chega e vai dizer: também ele tem tudo, Aí o Senhor Deus permitiu que acontecesse algumas coisas na vida de Jó, para que o inimigo pudesse ver o poder de Deus estabelecido na vida de Jó. Então não existe a necessidade de nós olharmos para um irmão, na dificuldade que o irmão está passando, e fazermos assim um julgamento. Então não existe espaço para julgamento. Dentro do Evangelho do Senhor, não existe espaço para julgamento. O que nós podemos fazer, que nós precisamos fazer, é parar, conversar, tentar ajudar na medida do possível. Quando Jesus se encontra com um ser humano, a confiança para o futuro é sempre real. Então o espaço a ser preenchido aí é a confiança para o futuro é sempre real. O versículo de número 3, ele nos fala assim, disse Jesus:
Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso acontece para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, quando nós observamos aqui essa confiança, Jesus estava falando para aqueles seus discípulos o seguinte: vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Deus está neste negócio. Deus está neste negócio. Quando eles perguntaram, vem cá, quem é culpado, o pai ou a mãe, por ele ter nascido assim? Então, parafraseando, não está na Bíblia, mas Jesus estava dizendo a eles o seguinte: vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês não sabem o que Deus vai fazer na vida deste homem. Vocês não sabem o que Deus irá fazer na vida deste homem. Vocês não sabem a transformação que vai acontecer na vida deste homem. E o Senhor Jesus continua dizendo a eles o seguinte: Deus está neste negócio. Deus está neste negócio. Às vezes nós passamos por algumas dificuldades, Deus permite que os seus servos passem por algumas dificuldades, mas Ele está nesse negócio, Ele sabe o porquê daquilo ali. Ele quer nos mostrar, Ele quer nos ensinar alguma coisa. Mas só que pelos olhos humanos, nós começamos a imaginar uma série de coisas, N coisas. Mas se algo está acontecendo na vida de um irmão, ou na vida de uma irmã, Deus tem um propósito para aquilo. Deus permitiu que aquilo viesse a acontecer. Foi Deus que fez que aquele irmão passasse por aquilo, foi o inimigo que fez com que o irmão passasse, que a irmã passasse por aquilo. Nada acontece em nossas vidas que não tenha a ação permissiva de Deus. O inimigo não consegue fazer nada em nossas vidas, a não ser que Deus permita que aconteça. Então o Senhor Jesus estava conversando com os seus discípulos ali, falando assim: Deus está neste negócio. Existe algo maior aqui, algo grandioso que o Pai vai fazer aqui. Algo grandioso. Às vezes também nós não entendemos o que está acontecendo, mas existe assim algo que Deus vai fazer na nossa vida através daquela situação que nós estamos passando. Deus vai fazer algo assim tremendo que você não tinha a mínima capacidade de entender por que e como, através daquilo que aconteceu, Deus te colocar em um outro patamar. Eles não tinham a mínima noção do que Deus poderia fazer na vida daquele cego. Eles não tinham a mínima noção. Mas o Senhor Deus ia fazer algo maravilhoso na vida daquele homem. Então existe algo maior aqui. Jesus estava falando para aqueles seus discípulos: existe algo grandioso, existe algo maior que o Senhor Deus vai fazer neste homem, vai fazer neste lugar, vai fazer com esta pessoa. Jesus não chegou naquele tanque de Siloé, assim como chegou no tanque de Betesda. Ele não chegou à toa ali. Ele chegou porque havia uma necessidade. Assim como existem algumas necessidades que nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos para algumas necessidades, não em nossas vidas, mas na vida de outras pessoas. Ver quando o irmão está precisando de uma ajuda, ver quando o irmão está carente de uma ajuda. Quando uma pessoa precisa ouvir uma palavra que venha dar assim, aquela injeção de ânimo para que possamos caminhar. Precisamos ter essa sensibilidade espiritual. Não simplesmente olhar para a pessoa e está ali mais um cego. E está ali a pedia, mais um pedinte que dentre a multidão. Não, quando Jesus se encontra com o ser humano, a confiança para o futuro é sempre real. É sempre real. Observe a vida de algumas pessoas antes de conhecer a Cristo, e observe a vida desta pessoa após algum tempo, depois que aceitou a Cristo. Observe o crescimento, o avanço. O Senhor vai nos levando assim para alguns patamares, alguns níveis, e quando você para e olha para trás, meu Deus, de onde eu vim? E como está a minha vida agora? Eu nunca poderia imaginar que teria essa casa, que teria esse carro, que teria uma família, que seria restabelecido desta enfermidade. Quando muitos já não acreditavam em mais nada, Deus acreditou em mim e me colocou num outro nível. Então quando Jesus se encontra com o ser humano, a confiança para o futuro é sempre real. Precisamos ter confiança, precisamos ter fé.
Ele mesmo fala que essa breve e momentânea tribulação, breves e momentânea tribulação. Ele não fala tribulação que vai ser para sempre, breve e momentânea tribulação. Então, o que estava acontecendo na vida daquele homem, Jesus chegou ali para mudar a história daquele homem. No outro ponto nos fala, quando Jesus se encontra com o ser humano, o foco está na oportunidade do momento, que se apresenta. O versículo 4 e o versículo de número 5 nos diz assim, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quando nós começamos a observar aqui, neste ponto de número 4, o foco está na oportunidade. Queridos, todos somos chamados, todos nós somos enviados para alguma coisa. Todos somos enviados para alguma coisa. Para fazer discípulos, para abrirmos casa de paz. Casa de paz é um projeto que a igreja está por iniciar ainda. Estamos por começar esse projeto lá na casa do irmão Renato, né, no Renatinho. Então, o Senhor Jesus, o foco está na oportunidade. Nós vamos observar depois, no decorrer dessa palavra, o que aquele homem fez. O que aconteceu na vida daquele homem. Então, todos nós somos chamados e todos somos enviados para fazermos discípulos, para abrir casas de paz, tá? Esta é a hora e este é o momento. Às vezes nós esperamos assim, não, vamos aguardar, vamos esperar um tempo, vamos botar no forno e esperar para que lá na frente nós venhamos a colocar esse projeto para funcionar. Isso não apenas a nível de evangelho, mas na nossa vida também. De repente fazemos um projeto assim, não, vou projetar minha vida, daqui a 5 anos eu quero ser isso, quero estar neste nível. Mas você não começa agora, você tem que começar agora. Tem que dar os primeiros passos agora. Você não pode esperar assim, do nada você já começar com uma grande empresa. Do nada você já ser um excelente profissional. Do nada você chegar e passar num concurso público. Do nada. Você precisa de um preparo. Precisa de um preparo. Mesmo que você não entre num preparatório, fique um período ali naquele preparatório para poder ter uma boa classificação, mas você passou por uma escola, você estudou, você empenhou ali muito tempo para estar preparado para ter uma boa colocação naquele concurso que você vai prestar. E também quando você pensa a nível de empresa, ninguém começa assim já lá em cima, você começa aqui embaixo. Existem 2 livros muito bons, livros excelentes. O livro fala que empresas feitas para vencer e empresas feitas para durar. 2 livros excelentes do mesmo autor. Então, quando nós olhamos essas oportunidades, nós temos que agarrar essas oportunidades. Qual a vantagem que a Colinos teve em vender o seu nome? Que às vezes você vende o nome, você não vende o produto. A Colinos teve que vender o seu nome para Sorriso. Onde está Sorriso hoje? A Colinos vendeu para uma empresa, né, de pasta de dente, vamos dizer assim, para tal de Sorriso. Onde está a Sorriso hoje? Qual é a propaganda da Sorriso hoje? Antigamente, quando se falava Colinos, né, todo mundo já sabia, aquela já estava na nossa mente. Então começava assim de pequeno, foi crescendo, mas de repente vendeu. Quando você observa, você olha para a Gillette, a empresa Gillette. A Gillette, no princípio, no tempo do Neto, no tempo do pastor Robson, no tempo de outros irmãos, a Gillette era uma lâmina de barbear.
E aquele aparelho que você colocava ele por cima assim, tinha pessoas que colocavam até dois palitos de fósforo para poder prender, né? Para prender, para prender ali e passar, e barbear. Observe a Gillette não parou. A Gillette continuou. E hoje o nome continua. O nome da Gillette continua. Por quê? Porque ela se agarrou, o foco estava na oportunidade. O que eu preciso fazer para poder vencer? O que eu preciso fazer para crescer? O que eu preciso fazer para poder avançar cada vez mais? Assim como nas empresas, também acontece na nossa vida. Acontece na nossa vida. Nós vamos, agora para os irmãos que têm os seus negócios, nós começamos ali do ponto A, e vai ponto A aqui embaixo. Aí você vai subindo, até chegar numa curva, aí chega no ponto B. O ponto B é quando você já está numa queda. Mas quando você fica de olho nas oportunidades, quando você está aqui no topo, você já tem que estar planejando para continuar subindo. Não esperar que desça, para depois pensar, mas, não, o que eu vou fazer agora para poder subir novamente? Quando estiver aqui no topo, já está planejando para continuar subindo. Na nossa vida espiritual também tem que ser assim. Estamos lendo, eu não sei quantos irmãos estão lendo esse livro, né, da nossa devocional. O que nós vamos aprendendo a cada dia, o que nós vamos aprendendo nas devocionais é algo fascinante. É muito, muito, muito gratificante essa oportunidade que o Senhor Deus nos concedeu para lermos, para estudarmos, para acompanhar uma devocional desses livros. Então, o foco está na oportunidade do momento em que se apresenta. Todos nós somos chamados, todos nós temos uma oportunidade, todos nós somos enviados por Deus. Eu já falei aqui uma certa ocasião, mas eu quero repetir, que às vezes nós pegamos a palavra missão, e colocamos missão apenas como olhando para outros, missões urbanas, missões estaduais e missões mundiais. Mas cada um de nós temos uma missão dada por Deus. Cada um de nós temos uma missão dada por Deus. E eu preciso me agarrar a estas oportunidades. Por quê? Porque cada um de nós temos uma habilidade dada por Deus, e cada um de nós temos dons dados por Deus. Então, essa missão que é dada por Deus a você, nós não precisamos esperar, quando eu tiver mais tempo de igreja, quando eu tiver mais maduro na igreja, quando eu tiver com 10 anos na igreja, aí eu vou começar a trabalhar. Não, mesmo já na adolescência, mesmo como um junior, mesmo como um jovem, você já pode começar a trabalhar. Porque o Senhor Deus, Ele tem um chamado para cada um de nós. Ele não nos chamou para ficarmos assentados no banco sem fazer nada. Aliás, tem até uma frase que os irmãos conhecem perfeitamente, eu sempre falo aqui, que crente titular não fica no banco. Crente titular não fica no banco. O Senhor tem um trabalho para cada um de nós. Então nós observamos que quando Jesus se encontra com o ser humano, o surpreendente, é o número 5, o surpreendente é sempre imprevisível. O surpreendente é sempre imprevisível. O versículo de número 6 nos fala assim, tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Aqui nós não podemos pegar esse cuspir no chão e pegar isso aqui como doutrina. Não era uma doutrina, não é uma doutrina, mas um milagre realizado pelo Senhor Jesus, um milagre. Então, quando olhamos assim para o surpreendente, às vezes o Senhor nos surpreende. O Senhor nos surpreende quando você menos espera. Ele está fazendo algo na sua vida, algo que você jamais poderia imaginar. Jamais poderia imaginar. Semana passada, os bancos gostam sempre de vender os seus produtos, né? Gostam sempre de vender um produto. E aí eu fui num determinado banco e ele me venderam um produto. Teve lá o seu custo, R$60.
3 anos já, há 3 anos, R$60. Dei R$60 na época e a pessoa falou assim, olha, não precisa pagar mais nada, só R$60. Aí, a semana passada, eu falei assim, peraí, eu tenho dinheiro no banco tal. E aí fui lá no banco. Quando cheguei lá no banco, a caixa fala assim, não, só tem R$62. R$62. Você concorre a prêmios no decorrer dos meses. Né? Então eu tinha R$62. Mas em contrapartida, eu fui ver uma outra situação que eu fiquei assim, surpreso com o que aconteceu. A nível financeiro. Aí eu falei assim, mas meu Deus, como é que pode isso acontecer? Como pode isso ocorrer? A nível até da igreja, aconteceu um negócio com a igreja, algo aqui com a igreja, que eu fiquei surpreendido, mas sabia que era a mão de Deus. Ele nos surpreende a cada instante, irmãos. Nos surpreende a cada instante. Uma das coisas mais difíceis que nós temos hoje em dia é você conseguir uma vaga numa rede hospitalar. Uma das coisas mais difíceis é você conseguir uma transferência para um hospital. Né, irmão Luiz? Coisa mais difícil. E aí, um desses dias, nós estávamos na nossa confraternização, de repente, o irmão, vou utilizar o seu nome, o irmão Luiz, ele quebrou, houve uma ruptura no tendão, e levar para onde? Levar para o UPA? Até levar para o UPA, fazer o quê? Mas levar para o UPA. Mas levaram diretamente lá para o Adão Pereira Nunes. E eu creio que houve a mão de Deus por trás daquilo ali. Porque é muito difícil. Você se lesiona, acontece alguma coisa com você, você é acometido de algum tipo de enfermidade, e de repente, quando você menos espera, Deus abre uma porta, lá está você, sendo bem tratado, sendo bem orientado. Então, em outras áreas também, às vezes Deus nos surpreende, nos nossos negócios, nos nossos que eu falo, de quem é empresário, Deus nos surpreende quando você fala assim, vou entrar no vermelho. Então, de repente, Deus vai, meu filho, não é por aqui. Porque o Senhor Deus sempre olhou, sempre cuidou de cada um de nós. A palavra dele, não cai por terra quando ele diz que ele nunca viu um justo desamparado, nem a descendência mendigar o pão. Deus sempre, ele nos surpreende. Quando você menos espera, Deus nos surpreende. Sabe como Deus nos surpreende? Quando acaba a limitação humana. Quando o limite do homem acabou, aí Deus começa a agir. É ali que Deus começa a agir. Quando você fala assim, já fiz de tudo. Aí Deus nos altos céus fala assim, já fez de tudo? Então agora é minha vez. Agora é que eu vou agir. Então o Senhor Deus, ele nos surpreende. E é sempre visível. Eu imagino que aquela pessoa imprevisível, é sempre imprevisível. Você não tem como imaginar como que Deus fez isso na minha vida. Como que Deus conseguiu resolver essa situação na minha vida. Então, quando o Senhor Jesus encontra com o ser humano, é o de número 6, quando ele encontra com o ser humano, a obediência é um fruto evidente. Você não precisa entender para obedecer. Você precisa de decisão. Ele conhecia Jesus. Ou melhor, ele não conhecia Jesus. Aquele homem não conhecia Jesus. Não conhecia, mas obedeceu. Quando nós lemos o texto, e há até uma confusão tremenda aqui nesse texto, porque se alguém falasse para os fariseus, que os fariseus era uma religião da época, era um grupo religioso da época que estava em foco. E se alguém falasse que era um dos nazarenos, uns que seguiam o Senhor Jesus, eram expulsos da sinagoga. E foram até perguntar ao pai desse rapaz, os pais deste homem. Foram perguntar e falaram assim, não, meu filho tem uma idade suficiente, pergunta a ele lá, conversa com ele. Vai lá, conversa com ele. Então a obediência
é algo assim muito, muito importante, é um fruto evidente. Você não precisa entender para obedecer. Não precisa entender para estar obedecendo. Você não precisa, estar assim, não, tem que ser deste jeito aqui para mim poder atender, para mim poder fazer o que o Senhor quer. Eu não preciso entender. Basta ser obediente. Ele manda fazer, vai e faz. Vai e faça. Jesus falou assim, olha, cuspiu, passou o lodo no olho daquele homem, falou assim, agora vai lá no tanque de Siloé e se lava. E aquele homem foi e fez isso. Fez isso e ficou curado. E ele não conhecia Jesus. E nós conhecemos. E muitos cristãos deixam de ganhar uma bênção por não serem obedientes à palavra de Deus. Deixam de ser assim, abençoado, ou ter sua bênção assim, avançada, chegar mais rápido a Ele, porque não obedece. Muitos cristãos querem caminhar com as próprias pernas, olhar sempre assim reto, sem olhar para o alto. E quando eu não olho para o alto, estou demonstrando que não estou dando tanta importância ao Senhor assim. Então a obediência é um fruto evidente. Se aquele homem, se Jesus fala assim, ó, se alguém falasse para esse, Jesus está cuspindo no chão aí, ó. Jesus está fazendo um lodo no chão. Jesus vai passar aí esse material na sua vista. Se ele falasse, não faz isso não. Ele ia continuar cego. Continuaria cego. Mas Jesus foi lá, fez o lodo, passou nas vistas daquele rapaz e falou assim, agora você vai até o tanque de Siloé e se lava teu rosto lá. Foi obediente, irmãos. E às vezes nós deixamos de ganhar algumas coisas, porque nós somos obedientes ao Senhor. Não somos obedientes ao Senhor. Ouvimos da palavra do Senhor, estamos na casa do Senhor, lemos da palavra do Senhor, mas algumas coisas ficam de lado. Eu começo é como pegássemos aquela caixinha de promessa. Lembra? Antigamente vendia-se muitas caixinhas de promessa. Você ia ali e só pegava coisa boa. Só coisa boa, só promessas. Mas existem muitas orientações na Bíblia, muitas exortações na Bíblia, o Senhor nos mostrando que nós estamos errados, que aquilo que você está fazendo não é correto aos olhos do Senhor. Aquilo que eu, Cláudio, estou fazendo não é correto aos olhos do Senhor. E eu preciso ser obediente. Eu preciso parar, ler e falar assim, peraí, isso aqui está falando ao meu coração, isso aqui é comigo. Eu estou enquadrado nesta situação aqui. Eu preciso de um conserto na minha vida. Eu tenho que consertar a minha vida. Eu não posso entender que eu estou errado, em sã consciência, eu estou errado. Sei que a palavra está me orientando a ir para o caminho certo, mas falo assim, não, a palavra fica aqui e eu continuo do jeito que eu estou. Isso é desobediência. E nós sofremos muito com a desobediência. Muito com a desobediência. Uma das coisas que nós precisamos fazer é procurar ao máximo, nos aproximarmos daquilo que o Senhor Deus espera de cada um de nós. Quando o Senhor Jesus, Ele está presente, quando Ele se encontra com o ser humano, já mudando, a visão é sempre uma nítida realidade. A visão é sempre uma nítida realidade. E aí no versículo número 7, parte B, nos fala assim, o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Quando você observa essa situação aqui do número 7, a visão é sempre uma nítida elas vão embora quando a luz chega. A luz naquele momento ali era Jesus. A luz chegou para aquele homem. Não vamos dizer aqui que a escuridão era a cegueira daquele homem. Aquele homem via tudo escuro porque era cego. A luz naquele momento, na vida daquele homem, era o Senhor Jesus, foi o Senhor Jesus.
E ele continua sendo também a luz em nossas vidas. Porque quando a luz chega, as trevas vão embora. Não existe mais treva. E não existe associação, não existe assim meia treva e meia luz. Penumbra, não existe. Porque quando o Senhor Jesus chega em nossas vidas, tudo se transforma, tudo se faz novo. Nova criatura somos. Então a luz chegou. A luz chegou para aquele homem não apenas porque ele voltou a enxergar, mas a luz chegou na vida daquele homem através do Senhor Jesus. Jesus era a luz, e a própria palavra diz que Jesus é a luz do mundo. Então isso é bom que nós coloquemos em nossa mente, coloquemos no nosso entendimento, que a partir do momento que você aceitou ao Senhor Jesus, você saiu das trevas para a maravilhosa luz. Saímos das trevas para a maravilhosa luz. Agora nós vivemos num outro nível. O mundo não entende isso. Quando você chega para alguém e fala assim, não, eu sou salvo, eu estou salvo. As pessoas falam também, não, eu também sou, também estou salvo. Quando você fala assim, não, porque Jesus mudou a minha vida. Não, porque Jesus, ele mudou a minha também, embora ele não tenha aceito ao Senhor Jesus, não tenha recebido a Jesus como único, suficiente Salvador. Então existe dentro dessa ideia aqui de visão, a visão, o Senhor Jesus, quando ele chega, ele transforma, ele tira aquela velha criatura, é como um inseto quando ele sai daquele casulo, quando ele transforma, ele sai daquela lagarta ali para uma linda borboleta. A grosso modo, vamos comparar assim. Nós éramos aquela lagarta, aquela coisa feia que andava rastejando, e de repente o Senhor nos transformou, nos tornou uma coisa mais linda do mundo aos olhos dele. Então, quando nós olhamos aqui, a visão é sempre uma nítida realidade. No número 8 nos fala o seguinte: a satisfação e a abundância logo se manifestam. É para ser preenchido também. A satisfação e a abundância logo se manifesta. Aqui nessa situação, quando Jesus chegou, tudo de ruim foi embora. Tudo de ruim foi embora. Tudo. Você pode morar numa casa, alguém te alugar uma casa que antes era de um grupo afro, né? De um grupo afro. E de repente você ficar com aquela imaginação, meu Deus, se aparecer algum vulto aqui à noite, se aparecer alguma coisa aqui. Mas a partir do momento, sabe, que você se coloca, que nós nos colocamos diante do Senhor, tudo se transforma, tudo que é ruim vai embora. Tudo que é ruim vai embora. Na casa que eu moro, teve um tempo, até troquei o piso, tinha assim, em várias partes do piso da casa, como fosse assim, marca de ferradura, como se cavalo tivesse pisado ali dentro, andado ali dentro. Começamos a orar, a irmã Nina e eu começamos a orar. A marca não sumiu do chão, mas falou assim, quer saber de uma coisa? Vamos botar um piso sobre piso aqui, para mudar essa situação. Porque ali era um local que as pessoas invocavam o mal. Invocavam o mal. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus ele chega, tudo de ruim vai embora. Foi o que aconteceu na vida daquele homem, aí no versículo de número 8, fala assim, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto, mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Os vizinhos estavam perguntando. Se perguntaram, vem cá, esse rapaz não é aquele que andava mendigando por aí? Agora, ele mudou a vida dele. A vida dele mudou completamente. Mas por quê? Mais uma vez quero bater nesta tecla. Por que mudou? Por que aquela vida foi mudada? Por que houve aquela satisfação e abundância logo se manifesta? Por que se manifestou a abundância na vida daquele rapaz? Porque ele permitiu
que Cristo passasse a fazer parte da vida dele. Ele permitiu que Cristo começasse a reinar na vida dele. Uma coisa é eu estar sentado aqui neste trono. Uma coisa é eu estar sentado aqui neste trono. Estou sentado aqui neste trono. Eu estou reinando. Eu estou reinando. Estou aqui, eu estou reinando. E outra coisa totalmente diferente é quando eu saio e falo: Senhor, reina. Senhor, reina. Tenha um controle sobre a minha vida. Muda completamente. Muda completamente. Quando Cristo ele começa a ter um espaço, a ter um lugar na nossa vida, a ter autoridade sobre nossas vidas. Se Jesus está em sua casa, nesse slide seguinte, fala: se Jesus está em sua casa, seus vizinhos logo saberão. Moody falava isso. Se Jesus está em sua casa, seus vizinhos logo saberão. Logo saberão. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Salmo 23, versículo 6. É totalmente diferente, irmãos. Quando Jesus está em sua casa, seus vizinhos logo sabem. Seus vizinhos logo sabem. Às vezes, quando eu estou em casa, durante o dia, das terças-feiras, que é minha folga, eu ouço um vizinho com uma música aqui evangélica. Ontem, na folga, estava trabalhando, tinha um vizinho assim nos fundos, também numa emissora evangélica, da mesma que a irmã Nina estava escutando, o vizinho também estava escutando. Então, quando Jesus está em sua casa, seus vizinhos logo saberão. Eles logo percebem. Logo percebem. Tem um rapaz lá perto de casa, eu sempre converso com alguns irmãos aqui a respeito desse rapaz. Quando eu venho para a igreja, o rapaz fala: pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim, lá na igreja. Mas ele não quer saber de compromisso nenhum com o Senhor. Mas ele sabe que ali mora uma pessoa evangélica. Sabe que ali mora uma pessoa evangélica. Em contrapartida, também nós temos vizinhos que ouvimos tantas coisas, tanto barulho, tanta confusão nas casas, e você fala assim: Jesus não está nesse lugar. Porque se Jesus estivesse nesse lugar, não veria esta confusão. Então, se Jesus está em sua casa, seus vizinhos logo saberão. Então precisamos, a cada instante, a cada dia, darmos espaço. Deixa Jesus agir. Antes de qualquer decisão, de qualquer atitude, pega um copo com água, beba aquela água, e é um tempo para deixar que Deus trabalhe na sua mente a decisão que você vai tomar. Não tome nenhuma decisão precipitada. Deixe que o Senhor trabalhe dentro da sua cabeça e dentro da sua vida também. Quando o Senhor Jesus se encontra com o ser humano, afirma a claridade da nossa identidade. Da nossa identidade. Todos nós aqui, as pessoas que nos conhecem sabem que nós somos evangélicos. As pessoas que nos conhecem sabem que nós somos evangélicos. E por vezes ocorre também, de você nem precisa abrir a boca para falar alguma coisa, a pessoa fala assim: você é evangélico, né? Você é evangélico. Você nem precisa falar que é evangélico. As pessoas percebem isso. No versículo de número 9, nos fala assim: alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Então, quando nos colocamos à disposição do Senhor, quando o Senhor Jesus atua através da nossa vida, a nossa identidade, ela é notória. Todos sabem que você é evangélico. A partir do momento que você se entrega a Jesus, a partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor Jesus. Hoje a irmã estava conversando comigo, falando assim: eu preciso fazer alguma coisa, não sei o quê.
Eu falei assim, mas por que a irmã não faz? Não, vou ter que dar meu CPF. Eu falei, irmã, seu CPF está espalhado pelo mundo inteiro, sem a irmã saber. Seu CPF está espalhado pelo mundo inteiro. Está aí pelo mundo afora o seu CPF. Então a nossa identidade como cristão, onde você for, onde nós formos, não tem como você falar assim, não, fica aqui, que agora aqui está o Cláudio está aqui, o Cláudio cidadão, o Cláudio não evangélico. Não existe. Aonde nós vamos, onde nós formos, por mais que você queira agir diferente, você não vai conseguir. Porque o Espírito Santo não vai te acusar. Porque quem é o acusador é o inimigo. Mas o Espírito Santo de Deus vai nos lembrar, nos fazer lembrar daquilo que nós precisamos fazer de certo, fazer de correto. Então, quando nós observamos este versículo aqui, esse rapaz fala, sou eu mesmo. O cego, que vocês estão falando que viram lá, sou eu. Ele não teve medo, aqui do grupo que eu falei, dos fariseus. Ele não teve medo, falou, não, sou eu mesmo. Então ele se identificou, ele mostrou quem verdadeiramente ele era. Agora, quem nós somos, ou muitos de nós somos, quando ninguém nos vê? Quem nós somos quando ninguém nos vê? Qual a identidade que nós temos quando ninguém nos vê? Então, quando nós olhamos aqui para essa parte do número 9, afirma e clarifica a nossa identidade. Quando o Senhor Jesus se encontra com um ser humano, quando se encontra com uma pessoa, nós temos uma nova identidade. A velha criatura morre e nasce uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você tem uma identidade agora. Você é um cidadão terreno, mas também é identificado como um cidadão celestial. Você é um cidadão de duas pátrias. Você tem a tua identidade aqui e tem a tua identidade lá em cima também. Então, quando arguíram aquele homem a respeito da identidade, ele falou, sou eu mesmo. Quando Jesus, já estamos prestes a encerrar, quando Jesus tem um encontro contigo, com o ser humano, temos um testemunho de transformação. O que esse testemunho de transformação nos fala no versículo 10 e no versículo de número 11? Nos diz assim, então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Olha o testemunho desse homem aqui. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Existem pessoas que estão muito preocupadas somente com apologia, defesa e exegese de algum texto. E às vezes ficamos assim, presos a algumas coisas. Observe o que esse homem falou, eu era cego e agora vejo. E quem te curou? Jesus. Mas existem pessoas que não estão tão preocupadas assim com o que o Senhor Jesus pode fazer. Estão preocupadas em olhar para a Bíblia e pensar assim, quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? A Bíblia não fala aqui. Como é que vou saber quem surgiu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha? Quem casou com Caim? Se existiam só os dois irmãos, ele foi embora e depois e casou lá fora. Então existem alguns questionamentos que as pessoas se pegam ou se apegam e esquecem
e esquece do que o Senhor quer fazer em nossas vidas, coisas mais importantes que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Aquele homem respondeu: não sei se ele é pecador ou não, não sei, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Isso que importa para mim. Agora, com quem Caim casou, quem surgiu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, irmãos, isso aí não tem a mínima importância. A importância é sabermos que o Senhor Jesus está em nossas vidas, que nós temos um Deus que nos criou, temos um Jesus que nos salvou. Isso que é importante para cada um de nós. Mas as pessoas se apegam nessas coisinhas aqui e começam, sabe, a fazer uns questionamentos a nível até de parar de seguir o Evangelho. Param de seguir o Evangelho. Não consegui respostas para o meu questionamento. A Bíblia não consegue me explicar. A Bíblia não consegue me explicar o porquê disso aqui. Então se preocupa com coisas tão pequenas e esquece a coisa grandiosa que o Senhor Jesus fez em suas vidas, em nossas vidas, que foi trazer luz para as nossas vidas. Esquecemos disso. E muitos rebuscam aqui na Bíblia, querendo fatos, resposta para alguns questionamentos. Mas saiba que você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Nós somos uma carta viva. Uma carta viva. O que aquele homem fez, sabe, ficou notório ali naquele local onde ele morava. Sou eu mesmo. Aquele cego sou eu mesmo. Quem me curou foi Jesus. Então você é um milagre de Deus também. Você é um milagre de Deus por quê? Porque antes nós estávamos condenados. Nós estávamos condenados. E o maior milagre na face da terra é o milagre da salvação. É o maior milagre. É a salvação, irmãos. Então eu tenho que me apegar nisto. Então você é o maior milagre. Você é uma carta viva. O que é uma carta viva? Você é uma pessoa que está selada pelo Espírito Santo de Deus. Você tem uma autoridade para chegar em qualquer lugar e falar: eu sou o evangélico, assim diz o Senhor. Tem essa autoridade para chegar para alguém e falar assim: assim diz o Senhor. E mencionar um texto bíblico. Mencionar um texto bíblico. Não é aquilo que vem na cabeça, aquilo que vem na mente. Assim diz o Senhor, e nada a ver com a Bíblia. Mas assim diz o Senhor. Você é essa carta viva. Deixe o mundo, se você é uma carta viva, deixe o mundo te ler. Se nós somos uma carta viva, vamos permitir que o mundo leia esta carta em nossas vidas. Vamos permitir que o mundo leia essa carta em nossas vidas. Porque a partir do momento em que eu vivo somente para mim, que eu vivo reinando ali, e Jesus não reina, enquanto Jesus não se encontra, aliás, não é Jesus não se encontra com o ser humano às vezes que não quer ser encontrado pelo Senhor Jesus. Muitos de nós aqui já brincamos de pique-esconde. Muitos de nós aqui brincamos de pique-esconde. Há muito tempo atrás, né? Brincar de pique-esconde. Então muitas pessoas estão se escondendo de Jesus. Elas se escondem de Jesus. Elas não se permitem que Jesus a encontre com facilidade, embora ele saiba onde nós estamos. Eu só estou fazendo uma comparação aqui. Mas muitos brincam de pique-esconde com Jesus. Então, se você é uma carta viva, permita que o mundo leia a sua vida, que o mundo conheça você, saiba que você é um servo do Senhor, que você é um agente transformador de vida na face da terra através da palavra de Deus. Então, dentro desse encontro que Jesus teve aqui com este cego, Jesus transformou completamente a vida daquele homem. Não o tirou apenas na situação de um pedinte, mas mudou a nível de identidade, a nível de caráter, porque até os pais tinham medo de ser expulso da sinagoga. Ele teve caráter e falou assim: não, Jesus foi ele que me curou. Então, quando Jesus encontra com aquele cego,
ele causa uma transformação muito grande na vida daquele homem. E lamentavelmente, às vezes nós pegamos esses encontros do Senhor Jesus, pegamos esses encontros e achamos que são fatos que ficaram perdidos no tempo e no espaço, que não acontece nos dias atuais. Aqui foi a situação de um cego, mas cada um de nós, quando permitimos que Jesus chegue, que Ele trabalhe, que Ele comece a atuar, que Ele comece a realizar aquilo que Ele quer através de nossas vidas ou em nossas vidas, tudo vai mudando, irmãos. Tudo vai mudando. E vai mudando para melhor, não muda para pior. Não muda para pior. Às vezes você pode até imaginar, pastor, o que está acontecendo na minha vida, o senhor não tem a mínima ideia. De repente quem está sofrendo não é você, é a pessoa que está fazendo, aquela pessoa que faz com que você, como é que eu vou explicar isso aqui? Você pensa que você que está sofrendo, mas aquela pessoa que procura te maltratar, é ela que está sofrendo mais do que você. Ela que sofre mais do que você. Aquelas pessoas que ficam lá no teu setor de trabalho, espizinhando, tentando tirar você daquela situação, tirar você do sério. Se você não ligar para aquela pessoa, se você não der importância para aquela pessoa, é ela que vai ficar com raiva. Existe um outro pensamento que diz o seguinte: ninguém consegue te aborrecer ou me aborrecer sem o meu consentimento. Ninguém consegue me aborrecer sem o meu consentimento. Você que se permite aborrecer. Aquele cego permitiu que Jesus chegasse na vida dele, mudasse a vida dele, de pedinte passou a ser um cidadão comum na sociedade, teve a sua identidade firmada, teve o seu caráter reforçado. E eu espero que o Senhor, a cada dia, possa ter um livre acesso em nossas vidas, naqueles piores momentos que nós estivermos passando. Jesus, clame Jesus, um SOS Jesus, Senhor, me ajude porque eu estou precisando de Ti. Não somente nos piores momentos, em todos os momentos nós precisamos pedir a ajuda do Senhor, mas quando você estiver naquele momento terrível, Senhor, ajude o Teu servo. Falar igual o outro cego, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Na próxima semana, se o Senhor Deus permitir, vamos falar um pouco sobre Lázaro. Na próxima semana falaremos sobre Lázaro, ok? Dentro da sequência será Lázaro. Depois de Lázaro vamos para os discípulos, depois do discípulo vamos para a pesca, os discípulos e a pesca. Vamos orar, agradecer a Deus por mais esta oportunidade, por mais este encontro. Pai, muito obrigado por mais este encontro que tivemos contigo nesta noite. Muito obrigado por esta oportunidade, ó Senhor Deus, concedida por Ti de ouvirmos a Tua palavra, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor Deus, porque Tu és aquele que transforma, ó Senhor Deus, que muda todo o nosso sentido de vida, ó Senhor Deus. Te louvamos, ó Senhor, porque sem Ti nós não somos ninguém, ó Senhor Deus. Mas Te louvamos, ó Senhor, porque quando colocamos nossas vidas em Tuas mãos, nós conseguimos alcançar níveis inimagináveis, ó Senhor Deus. Chegamos a patamares, ó Senhor Deus, que jamais poderíamos imaginar que chegaríamos, ó Senhor. Muito obrigado, ó Senhor. Eu Te peço, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, que a cada dia, cada um de nós, possamos sentir a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Que possamos sentir a atuação dEle em tudo quanto viermos a fazer, ó Senhor. Muito obrigado. Guarde-nos, ó Senhor Deus. Proteja-nos. Nós Te agradecemos e Te suplicamos. Em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém.